Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente falou um pouquinho então sobre fluxo de trabalho com o Git, né? E hoje a gente vai ver ali um pouquinho na prática como funciona o workflow centralizado, né? Então a gente viu lá que o centralizado é quando a gente está trabalhando sempre na mesma branch, que é a nossa branch principal lá, nossa branch main, né? Então quando eu tenho poucos desenvolvedores, ainda esse fluxo pode ser utilizado, tá? E aí, basicamente, a gente sempre está trabalhando ali com os nossos commits na branch principal. E aí a gente viu, né, que para eu conseguir, quando eu estou trabalhando ali com mais uma pessoa e conseguir fazer o push das minhas alterações, dado que uma outra pessoa já enviou as alterações dela, primeiro eu tenho que puxar as alterações dela para conseguir fazer o push no nosso repositório, né? Então é isso que a gente vai ver hoje na prática ali. E a gente viu até na aula passada, e eu vou deixar aqui como referência para vocês, para a gente conseguir, né, obter essas modificações aí de um repositório remoto, né, que teve alguma alteração e a gente também fez alguns commits locais, a gente utiliza o Git Pull, só que com a diferença da gente tratar ali com o traço rebase, tá pessoal? Então ele basicamente vai colocar ali os commits na ordem cronológica, pegando os nossos commits e jogando para frente ali e pegando as alterações que foram feitas ali na branch principal. Então, vamos lá para o nosso VS Code e vamos ver isso na prática. Bom, então se eu der um git log aqui, pessoal, o que a gente tem, né? O último exemplo aqui foi o revert que a gente fez, né? Vamos dar uma olhada também lá no nosso repositório remoto, tá, pessoal? Então vamos abrir aqui. E aqui no nosso repositório remoto temos 13 commits. O último commit também foi o revert, então a gente já fez o push dessas alterações, né? E como que eu vou simular duas pessoas trabalhando juntas ali, pessoal? Eu vou fazer uma alteração diretamente aqui no nosso arquivo index, diretamente pelo GitHub aqui, tá, pessoal? Então eu vou abrir o arquivo, vou dar um editar e aí eu vou alterar aqui o nosso portfólio 1 aqui, o nosso projeto 1, trabalhando com Git, né, com workflow centralizado. Beleza? Aí eu fiz a alteração e aí a gente pode comitar essa alteração aqui. Beleza? Vou dar um commit. E aí ele fez esse commit para a gente. E aí o que acontece, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso VS Code. Então a gente fez uma alteração remota lá, supondo que foi um outro programador, né, que fez essa alteração. E a gente está trabalhando aqui local e eu vou alterar o projeto 2 aqui, falando que a gente está trabalhando aí, né, com workflow centralizado. Beleza? Vou salvar aqui e a gente vai comitar isso aqui. Lembre-se que a gente está trabalhando sempre na branch principal, né, pessoal? Então, vou colocar um git commit, -m, né, update project to description. Beleza? Só que aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Na verdade, o commit não vai dar certo. Por quê? Porque a gente esqueceu de usar o git status, né, para ver como que estava o arquivo. Então, ele vai falar isso para a gente. Então, temos um arquivo aqui modified. Então, a gente vai ter que adicionar ele, né, index.html. E agora sim, ó, git status. Aí a gente tem aqui no nosso staging. Agora sim a gente consegue comitar o nosso arquivo. Beleza? Então, comitado o arquivo, o que acontece? Agora eu quero fazer para ficar lá no nosso repositório remoto. Então, como que a gente faz o push? Então, é git push origem main, certo? Então, vou enviar lá para o nosso origem que está referenciando o nosso GitHub e a branch main, beleza? Então, vamos enviar. E aí, olha o que acontece, pessoal. Ele falhou. Por que ele falhou? Porque, na verdade, tem algumas alterações lá que foram feitas e a gente não tem aqui no nosso repositório, né? E aí a gente precisa, no nosso repositório local, né? Então a gente precisa puxar essas alterações antes de fazer o push. Então por isso que esse workflow ali para muitos programadores trabalhando junto, ele não funciona muito bem. Por quê? Porque toda hora que eu precisar fazer um push, eu vou ter que resolver um conflito, e aí ter que resolver esses conflitos, e aí depois conseguir fazer o push. Tá? Então, pessoal, na verdade esse fluxo aqui, a dinâmica é muito mais para quando tenho uma ou duas pessoas no máximo, assim, sabe? Então,
Normalmente a gente acaba utilizando ali o feature branch mesmo. Bom, então como que a gente faz lá? A gente viu que tem o comando, né, git pull origem main --rebase. Mas antes de rodar esse comando, pessoal, vamos ver como que está a nossa árvore aqui, né? Então, se a gente dá um git log, a gente tem aqui o nosso commit de revert, né, da aula anteriores. E aí a gente tem o nosso commit que a gente fez aqui. O que, que vai acontecer? Quando eu fizer o git pull --rebase, ele vai pegar os commits e colocar na ordem cronológica. Então, aquele commit lá da atualização da descrição do projeto 1, ela vai entrar aqui, né, antes do nosso commit de alteração. Então, o nosso commit vai ser empurrado para cima. Então, vamos ver como que isso vai ficar. Então, git pull origem main --rebase. Beleza? Vamos lá. E olha só, agora se a gente olhar aqui, no nosso projeto 1, a gente tem aqui o workflow centralizado, né? E o nosso commit que a gente fez local aqui também. E aí, se a gente der um git log aqui, pessoal, olha só. Agora a gente tem o revert, o commit que estava lá no nosso GitHub, né, da alteração que pode ter sido feita por outro programador, e a nossa alteração de fato aqui. Beleza? E aí agora a gente consegue fazer o push, né? Git push origem main. E aí deu certo. Beleza, pessoal? Então, só para vocês entenderem aí como funciona, né, essa dinâmica de workflow centralizado. Então, a gente precisa sempre fazer o rebase antes de enviar, porque senão a gente não consegue subir as nossas alterações para o repositório remoto. Espero que tenha ficado claro, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o feature branch, né? A gente já falou, mas vai tentar falar de uma outra forma ali para vocês verem como que funciona essa dinâmica ali no dia a dia de trabalho também. Beleza? Então, valeu, pessoal. Vejo vocês na próxima aula e bora para cima.